Midoriya desperta mais um novo poder após despertar um novo poder após despertar um outro poder. Tudo bem, não foi tão específico assim, mas ele realmente despertou um novo poder nesse capítulo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes, lembrando, se você ainda não foi inscrito, meu amigo, a essas alturas eu não tenho nem mais o que falar pra você, né? Pra mim você já perdeu as esperanças, mas como eu sou misericordioso, eu vou abrir uma exceção e dizer, pode se inscrever. Eu deixo. Dessa só hoje eu vou deixar você se inscrever no canal, galera. Vamos lá falar do capítulo 313 de Boku no Hero, que começa com o All Might sendo perseguido. Aquela explosão que a gente viu o carro dele sofrer, na verdade, não foi suficiente para conseguir explodir o próprio carro inteiro. Óbvio que o All Might ele tava ali de boa ainda, era um carro modificado, era um carro mais moderno, só que logo depois chegam os Minions, mais vilões que eles tentam explodir mais uma vez o carro com lanças do trovão tiradas lá do universo de Shingeki no Kyojin, e antes do carro ele ser explodido, o All Might ele sai, ele se joga para fora do carro. O problema é que agora ele ficou exposto, né? Ele ficou fora da proteção que ele tinha, que era o próprio carro. Ele perdeu essa proteção, só que o All Might, apesar de não ter a força física, o poder que ele tinha antes, os vilões tentam se aproximar dele dizendo, nossa, mas ele tá completamente diferente, ele parece tão fraco agora, né, tá todo magrelo e tal, mas cara, mesmo o All Might sem tendo qualquer força física nos tempos atuais, o que ele faz nesse capítulo foi mágico. Só a presença dele já foi suficiente para amedrontar e até mesmo fazer com que um deles caísse no chão de medo. Só com a presença, imaginando o que o All Might ele poderia fazer, já que eles não têm conhecimento total do personagem, né? Vai que ele surge com algum poder, vai que ainda tem alguma força nele ali, né? Só a presença que ele conseguiu impor naquele momento foi mágico. Lembrou muito o que o próprio Sten ele fez com os próprios heróis, lá no final do arco dele, né? Quando ele também gerou com a presença dele um medo inacreditável nos heróis, fazendo com que até um deles também caísse no chão de medo. Obviamente isso lembra também, né, o próprio poder do Haki do Rei de One Piece, que também faz com que a presença do personagem seja forte o suficiente para fazer com que outras pessoas fiquem amedrontadas, caiam no chão e até, em último caso, desmaiem. Depois é mostrada a continuação da luta do Midoriya com a Lady Nagant. Ele continua tentando se aproximar dela através de uma estratégia de zigue-zague, tentando confundir ela, se movendo de forma mais aleatória entre os prédios, só que o que ele não contava é que ela também estava se movendo. Ela chega a tentar dar um tiro nele e ele consegue rebater esse tiro com um pé. O problema é que chegou outro tiro de outra direção e assim conseguiu raspar na barriga dele. E foi com isso que ele percebeu que ela também estava se movendo, que obviamente o All for One teria dado mais uma habilidade a ela. E agora a gente vê como é exatamente essa habilidade na prática. Realmente é uma habilidade de você caminhar no ar. Exatamente como funciona o Skywalk de One Piece, né? Eu gosto de detalhar isso porque a gente tem a habilidade da própria Nana Shimura, que agora foi passada também para o Midoriya, que é a habilidade de flutuar, que é levemente diferente da habilidade que ela apresentou agora, que eu acho que tem até a sua vantagem em relação a só você conseguir flutuar, que é você conseguir dar um impulso no ar mais imediato, ou seja, a velocidade de aceleração talvez seja até maior do que a habilidade de flutuação que o Midoriya ele tem. Logo depois, a estratégia que o Midoriya ele usa é ativar a cortina de fumaça, o poder do sexto portador, e a quantidade de fumaça que ele solta, o pessoal fez a piada dizendo, peraí, eu vou só soltar um peidinho aqui, ninguém vai escutar, ninguém vai perceber, e o resultado acaba sendo ele conseguindo cobrir vários prédios em volta dele, né? Vários quarteirões à volta dele com a cortina de fumaça, e ele logo depois pretende usar o poder do terceiro portador, a habilidade que a gente não sabia ainda qual era e a gente descobriu agora nesse capítulo. Só que antes dele ativar, vem o sexto portador avisando a ele do perigo que era ele ativar uma habilidade que ele não estava ainda acostumado. Ele precisa se acostumar com a habilidade antes, em treinamento, para assim ela se tornar algo natural. É como se você estivesse usando um equipamento a mais no seu corpo, né? Você precisa tratar aquilo como parte de você. E essa naturalidade ainda não estava completamente desenvolvida, ele precisava de um tempo de treino maior, só que esse tempo ele não existia. Ele precisou apelar para essa habilidade já nesse capítulo. Então ele ativa a habilidade chamada Haki
Hakkei, que a gente vai falar sobre ela, vai desmembrar muito mais ela, sobre o conceito dela daqui a pouquinho, mas antes, a sequência da estratégia que ele usa foi incrível. Ele decide pegar o chicote negro dele e aplicar algumas peças de roupa em vários desses chicotes, confundindo assim a Lady Nagant. Ele usa até mesmo a capa do Gran Torino, que levou um tiro ali, né, já que estava servindo como isca. Infelizmente, só foi a capa que morreu, pelo visto, né? Podia também usar o véio como isca, eu não ia me importar tanto. Mas ele vai usando várias das peças de roupa dele com o chicote negro para assim distrair ela, e a forma como ele usa essa distração, escalando através de dentro de um dos prédios, ele chega arrombando os tetos da parte interna desse prédio para assim conseguir chegar até o topo e assim se aproximar dela e assim conseguindo chegar até ela. Acredito que ele vai conseguir, depois dessa estratégia, imobilizar a personagem, assim, ter aquela conversa pós-derrota do vilão. Agora, como é que funcionou essa nova individualidade na prática, o poder do terceiro portador do One for All? Que na definição se trata do Hakkei. Traduzindo Hakkei, galera, significa basicamente a liberação de um poder interno ou uma descarga brusca de energia. Para exemplificar aqui, eu trouxe alguns exemplos. Primeiro de um mangá de artes marciais chamado Thoth, que também tem uma habilidade chamada de Hakkei, apesar do kanji ele ser um pouco diferente, mas a forma como é romanizada, pelo menos, acaba sendo igual. E o conceito também pode ser aplicado aqui, né? A definição nesse outro mangá seria: o objetivo do Hakkei seria permitir que o lutador use sua energia de maneira explosiva, com o mínimo de movimento físico real possível. Em essência, é o golpe sem golpear, fazendo com que os músculos dentro do corpo realmente gerem a energia e apliquem a força do ataque sem realmente realizar o ataque. Essa energia penetra profundamente dentro do corpo, resultando em danos aos órgãos internos, mas deixando a superfície intacta. Para quem acompanha o One Piece, isso lembra perfeitamente esse exemplo, ele casa perfeitamente com a definição do Haki do armamento avançado, que permite também ao usuário emitir uma quantidade de energia para fora do seu corpo e, mesmo sem haver a necessidade de um contato físico direto, causar assim um dano interno no corpo do oponente através dessa transferência de energia. Também fizeram uma comparação com a definição de Fadin, que seria um conceito trazido da China, mas que a definição seria também a descarga explosiva de energia. Um exemplo prático disso seria o clássico soco de 1 polegada que o Goku ele usou no filme O Renascimento de Frieza. Agora, trazendo para o universo de Boku no Hero, o que a gente viu na prática ficou um negócio meio nebuloso ali, né? Claro que ele estava ali usando a cortina de fumaça também, então obviamente estava meio nebuloso, a gente não viu exatamente a aplicabilidade, mas dava a impressão de que era simplesmente um boost de energia, um boost de força que ele descarregava, e assim na prática ele conseguia um desempenho físico muito maior, um desempenho físico momentâneo muito maior por um rápido período de tempo. Essa foi a impressão que deu. A gente não sabe se vai ter uma aplicabilidade como nesses exemplos, dele conseguindo dar um soco no oponente causando um dano interno também. A gente não sabe quais vão ser as nuances dessa habilidade, mas pelo menos até o momento se trata de você conseguir expelir uma quantidade enorme de energia, mesmo num dado momento em que você esteja com um dano físico no seu corpo, né? Assim dando um boost de energia maior momentâneo para o seu corpo. Vamos focar só no básico por enquanto, mas vamos ver conforme for a evolução dessa habilidade. Mas foi um capítulo muito melhor do que eu esperava que fosse. Na prática, quando eu tava lendo, eu realmente fiquei engajado, eu nem sabia, e olha que eu acompanho mais ou menos ali por altos spoilers, eu nem sabia que ele tinha despertado uma nova habilidade, e agora só falta a habilidade do segundo portador, que é aquele cara, né, o antepassado distante aqui do Bakugou, o velho parente, mais um parente distante do Bakugou. É esse cara que tá faltando a gente ver a habilidade. Vamos esperar pra ver se vai acontecer logo ou não. Lembrando mais uma vez, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo comentando o mangá de Boku no Hero, não perde essa oportunidade, vem fazer parte dessa comunidade e também ativar o sininho pra não perder a notificação desses próximos vídeos, beleza, galera? Até a próxima, tchau!